meu nome é Elcanan Ferraz, eu sou professor de literatura brasileira na UFRJ e acho que desde 2013 eu me dedico com muito afinco à obra do Vinícius, quando comecei a editar os livros para a Companhia das Letras. O primeiro livro foi a Antologia Poética, que depois nós chamamos de Nova Antologia Poética, que eu fiz com Antônio Cícero. E ali nós demos uma nova vestimenta a uma antologia que o Vinícius já tinha organizado, mas faltavam alguns poemas dos livros mais recentes, e então fizemos uma tal renovação da antologia que ela ganhou o título de Nova Antologia Poética. E mesmo nesse livro, que é um livro para adulto, é um livro do Vinícius, eu e Cícero fizemos questão de acrescentar ali alguns poemas pertencentes à Arca de Noé, que é um livro dedicado exclusivamente à criança. Quer dizer, exclusivamente na medida que foi feito com essa intenção. Mas exatamente porque os poemas têm uma qualidade enorme, nós percebemos de imediato que alguns desses poemas podiam estar mesmo num livro que era um livro para adulto. Quando você pensa num poema como A Casa, né, é um poema incrível e que tem uma proposta de metáfora e de instigação da imaginação, que é típica da alta poesia. Ou seja, o Vinícius não escreveu poesia para criança pensando que era um público incapaz de entender imagens com um alto nível de complexidade. Então, é porque a gente já se acostumou a ouvir como canção, né? Mas a gente pensa, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, que a casa não tinha chão, e a casa não tinha parede, não podia pendurar a rede. Aí você pensa, mas que casa é essa? Então, o Vinícius, por exemplo, propõe nesse poema virar essa casa pelo avesso. Então, tudo que você imagina que seja uma casa, nessa casa do Vinícius não tem, né? Então, é uma proposta de um poema muito desconstrutor, né, que exige, de fato, uma imaginação muito ativa do seu leitor. E eu acho que isso é o traço desse volume, que se chama Arca de Noé, que foi publicado em 1970. A casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Seu parceiro nessas canções, que depois viraram as canções, mas o Vinícius morre exatamente nesse ano e ele não vê o livro pronto. E isso vira um disco, né, que é um grande sucesso, né, e que formou muitas gerações. Então, a Arca de Noé teve essa grande felicidade, né, de ser um livro espetacular, é um clássico da poesia brasileira e é um clássico da literatura infantil no Brasil. É um grande livro. E virou música. Saiu primeiro na Itália e depois as canções foram gravadas aqui e foi um sucesso enorme. Então, é um livro que teve essa sorte e que forma gerações, ou seja, teve gente que ouviu esse disco e que já teve filho, e o filho ouve agora e lê os poemas. Então, é muito curioso porque, de fato, forma gerações. E o fato de formar gerações forma novos leitores de poesia e novos leitores da poesia do Vinícius. Desse livro, acho que a gente pode pensar que ele tem um eixo, ou pelo menos um eixo que se triparte, né? São poemas ligados a uma certa religiosidade, já que o tema parte de um tema religioso, né? A Arca de Noé, né? Que é como todo mundo sabe, é muito conhecido, um episódio do Antigo Testamento, da Bíblia. E o Vinícius parte daí, dessa ideia de que Noé reúne os animais, os casais de animais na sua arca para repovoar o mundo. E o Vinícius vai fazendo os poemas para esses animais, mas não há só para os animais. Ele faz, por exemplo, para a própria Arca de Noé. É o poema que abre o livro. Então, ali você tem
Portanto, é o que eu chamo dessa parte do livro, dessa vertente mais religiosa, porque há também um poema para São Francisco de Assis. A segunda é uma vertente menos presa ao tema específico da Arca de Noé, são poemas para as crianças. E o terceiro eixo, né, que costura a parte maior do livro, que tem uma presença mais marcante, que são os poemas para os animais, que seriam sido os animais da Arca de Noé, que na verdade da Arca do Vinícius, porque ele põe, por exemplo, mosquito. Né? Então tem mosquito na Arca do Vinícius. Então não são só o leão, ou a girafa, ou o elefante, embora haja esses animais também. Então é um pouco um bestiário, né? O que é um bestiário? É sempre uma coletânea de textos sobre animais. Então Vinícius faz um bestiário, só que ele pega esse mote, né, da Arca de Noé. Então ele reúne tudo ali costurando, né, com essa narrativa da Arca. São poemas muito agradáveis, de uma escrita muito sofisticada, ao mesmo tempo muito simples. São poemas muito diretos, com muito humor. O Vinícius, como eu disse, não simplifica esses poemas, imaginando que o seu público não é capaz de compreender, né, uma coisa de grande qualidade. Ao contrário, né, o Vinícius faz uma coisa de grande qualidade, ele quer dar o melhor para as crianças e ele realmente conseguiu isso. É um livro que encanta qualquer um, e você começa a ler e você vai até o final e você fica com aqueles poemas na sua cabeça e no seu coração. É um livro lindo. Eu acho que é um livro que vai encantar qualquer leitor. Eu espero que vocês gostem muito do livro, tenho certeza que vocês vão gostar do livro. E é um presente do Vinícius para a gente. Eu tenho certeza que quando a gente recebe esse presente com carinho, a gente tem vontade de repassar esse presente para frente. Eu acho que isso vai acontecer. Imediatamente é um livro que a gente se apega a ele. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito agradável.